E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda. Estamos de volta, fazendo mais uma vez algo relevante ou relativo à lição CPAD, que não deixa de ser relevante, um assunto importante. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 sobre a supremacia das Escrituras, a infalível, inspirada e inerrante Palavra de Deus. Estamos chegando agora na lição de número 9 e o título é o seguinte: as histórias e as poesias falam ao coração. Que coisa interessante! O texto base ou a palavra-chave desta lição de número 9 é coração. É a palavra coração, é o texto-chave, palavra-chave. Não é verdade? Não se trata de coração como o órgão que está dentro do peito que vai bombeando o sangue. Coração aqui é a mente. Coração, segundo o texto, é a alma, é a sede das emoções. Não é? Muito bem. O salmista, no Salmo 119, aqui no texto áureo, está escrito o seguinte: eu estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Esta afirmação do salmista, quando ele diz que está aflitíssimo, não é somente uma aflição, não é somente um probleminha, ele está passando por um problema grave, uma situação difícil. Por isso que está no aumentativo, aflitíssimo. É interessante que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O livro de Salmos é o inário, né? E quando as pessoas fazem música, hinos, poesias, escrevem realmente sob circunstâncias difíceis, ou quando recebem uma grande bênção, estão inspirados a fazer música, né? Interessante. E o Salmo 119, que já estamos conhecendo desde a primeira lição deste primeiro trimestre de 2022, e Salmo 119, em que tem nas epígrafes de cada estrofe deste salmo, é um salmo grande, tem uma palavra relativa a uma letra do alfabeto hebraico. No caso, são 22 letras no alfabeto hebraico, e cada estrofe deste hino do Salmo 119, esta canção, tem uma letra. A partir de 8 linhas tem a epígrafe. A epígrafe é aquilo que fica em cima, né, do texto. O título tem uma palavra relativa ao alfabeto hebraico. Muito bem, temos uma verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Muito bem. Temos uma leitura diária de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso enriquecimento espiritual. Leitura bíblica em classe. Está dividida em 2 livros: Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 ao 25, e depois o livro de Salmos, número 119, versículo 105 ao 108. Lembrando que neste Salmo 119, estamos voltando nele, neste versículo 105, que fala sobre lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. Você vai vendo aí o que está escrito na leitura bíblica em classe. Que interessante. Vamos entrar aqui no primeiro tópico ou apresentação da lição. Muito bem. A produção está aqui me falando da apresentação da lição. Primeiro tópico, nós temos que destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. Muito bem. No segundo tópico, temos que conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. E
E no terceiro tópico, por final, temos que mostrar os princípios práticos para a vida cristã. Né? Os princípios práticos para a vida cristã. É necessário uma postura de submissão diante da mensagem bíblica. Né? Que a palavra é martelo que esmiuça a penha e quebra a pedra. Não é verdade? Muito bem. As narrativas da experiência do povo de Israel com Deus nos ensinam acerca da soberania e sabedoria do Senhor. Muito bem. Para não ficar muito longo esta pré-aula, nós vamos passar aqui da introdução e vamos já para a primeira parte da lição, o primeiro tópico, com seus subtópicos. É interessante que é somente uma pincelada, somente o cardápio da lição. Este domingo que vem não é uma aula completa, porque não temos tempo aqui para colocar a aula completa e reconhecemos a nossa limitação. Né? Aula completa em todas as escolas bíblicas dominicais. Primeiro ponto da lição, as histórias do Antigo Testamento. Lembrando que a palavra-chave é coração. Essa lição 9 é coração. Lembrando que o coração não é a parte do corpo, o órgão que bombeia o sangue, mas sim a sede das emoções, a alma. Né? Muito bem. Após a morte de Josué, Deus chamou, após a morte de Moisés, está escrito, Deus chamou quem? Josué. Interessante, capítulo número 1, versículo 1 e 2 do livro de Josué. Por que Deus chamou Josué? Para substituir Moisés. Foi aquele que aprendeu de Moisés. Era como se fosse um discípulo. Estava muito próximo a Moisés. Né? É interessante. E quando Deus vai chamar Josué, diz assim, eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Eu não tenha medo de substituir alguém. Porque se foi Deus que te chamou, Ele se responsabiliza pelo teu chamado. Amém? Muito bem. E o Senhor ainda diz assim neste versículo, nesse capítulo 1 do livro de Josué, o versículo 1 e o 2, o Senhor vai dizer, meu servo Moisés é morto. Né? E agora é a tua vez, Josué. Não tenha medo. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo, porque substituir alguém não é uma tarefa fácil. E dependendo do grau, né, da pessoa e do amor que tinham pela pessoa, né? Às vezes as pessoas admiram muito e você vai substituir alguém top, né? Mas se Deus te chamou, Ele vai te dar condições, né? Então, Moisés pode ser para os judeus top dos tops, mas para Deus Moisés é servo. Neste versículo o Senhor diz, meu servo Moisés é morto. O homem pode atingir o grau que for aqui na terra, as estrelinhas, né? O ombro pode crescer, mas para Deus todos nós somos servos. As gerações seguintes, quando Moisés morre e Josué vai liderar o povo na conquista da terra prometida, as gerações seguintes, para assegurar a herança, disputam o espaço com outras nações, porque promessa era da terra prometida. Mas chegaram lá e ainda tiveram que lutar, conquistar. É por isso que também o reino do céu é tomado à força. Chegar no Evangelho, cruzar os braços, não. Evangelho é luta, é sofrimento, é cruz, mas também tem bênção, né? Para os perseverantes. Então, os registros dessa experiência com Deus, do povo, lutar pela sua terra, conquistar as outras cidades circunvizinhas, estes registros são chamados de livros históricos, que são 12 livros históricos, não é? 12 livros. Que, na verdade, esses livros históricos vêm de Josué a Esther. São chamados livros históricos e retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã
cerca de 1400 a.C. até o tempo de Esdras e Neemias. Neste período, Israel experimentou a providência e proteção de Deus. Muito bem. Segundo subtópico desse primeiro tópico, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram. Se eu não me engano, foram cerca de 14 juízes, né? Que estiveram sobre Israel. Quando Moisés e Josué não estão mais atuantes, aí vai acontecer de o povo, o Deus, levantar juízes para estar na frente do povo, né? Tem até mulheres, né, que o Senhor usou nesta época, mas o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor entregava eles aos seus inimigos. O povo se arrependia e Deus voltava a levantar outro juiz. Aí vem Otiniel, Eude, ele dá a espada, que forjou a espada, né? E aí vai. O último deles foi o profeta Samuel, não é verdade? O profeta Samuel, que foi o último dos juízes, e ele teve um tríplice ministério. Ele foi profeta, sacerdote, não é? E juiz. E Cristo também, profeta, sacerdote, juiz e rei dos reis e senhor dos senhores, né? Então, o último e mais importante dos juízes foi o profeta Samuel. Muito bem. As histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. Porém, Saul fracassou. Davi foi escolhido no seu lugar e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Salomão sucedeu seu pai e após a sua morte o reino se dividiu. Aquelas lições que nós estudamos em algum trimestre passado, falando sobre a divisão do reino, né? Então, o reino foi dividido após a morte de Salomão, após a morte do rei. O reino foi dividido, as 12 tribos, 10 para um lado, do norte, e 2 ao sul, né? Que é chamado o reino de Israel, do norte, e no sul, o reino de Judá, com outra tribo. Ambos os reinos se rebelaram contra Deus e foram para o exílio, né? Judá caiu diante da Babilônia, e aí vai. Esta lição é bastante histórica. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Muito bem. A síntese desse primeiro tópico é que as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Muito bem. Segundo tópico, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapienciais e poéticos são chamados assim porque ensinam sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Jó, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa e outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos, isto é prosa, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Na Bíblia existe gênero literário. Na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina. A experiência humana refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Uma coisa é a sabedoria prática e outra coisa é a teórica. Você vai ver que Salomão pede sabedoria, recebe sabedoria, mas Salomão tem muita sabedoria, mas não vive com sabedoria. Porque o interessante é ter sabedoria e viver com sabedoria. Salomão não viveu com sabedoria.
porém tinha muita sabedoria. Segundo subtópico do segundo tópico, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes esta frase está escrito sempre, e tudo vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Muito bem. Então o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, conhecido como o livro do pregador, ele indica, quando diz que tudo é vaidade, está indicando também que a vida do ser humano é passageira, é limitada. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. É interessante dizer que, na realidade, quando o pregador, quando o sábio está escrevendo este livro, ele está falando das coisas que estão abaixo do sol, né? Está falando que a vida do homem é limitada, que é melhor ir para um enterro do que para uma festa, porque no enterro todo mundo vai no velório e vai ficar pensando sobre a vida, né? Muito bem, e outras coisas desse tipo. A sabedoria é impressionante, a sabedoria deste tipo, contida no livro de Eclesiastes. É interessante que são coisas que ele diz que está debaixo do sol. O que é que está debaixo do sol? É quando o corpo tomba e volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, nada de dizer que a morte é um sono. A morte não é um sono, né? Já temos relato até no Novo Testamento em que, quando alguém morreu, pediu para que o Senhor permitisse que o pai Abraão tocasse em sua língua, pediu para ressuscitar e para voltar e para dizer aos seus familiares que não viessem para aquele mundo onde ele estava. Então há consciência após a morte, nada de sono. Muito bem. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Provérbios 1:7 ensina que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Terceiro subtópico, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor. Oração e adoração também é um livro de instrução. Lá no Salmo nós temos instrução, nós temos louvor e adoração, né? Nos Salmos nós também temos muita coisa maravilhosa, né? Você vai ver aqui, está escrito: dai ao Senhor, né? Salmo 29, versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus para a família. Você vai ver que está escrito: eu sou do meu amado é meu. Esse livro de Cantares de Salomão é usado muitas vezes para declarações, né? Para alguém que está interessado numa jovem, numa moça, ou vice-versa. Dá um versículo: beija-me com os beijos da tua boca. Já pensou? É mais ou menos assim, né? Muito bem. A síntese desse segundo tópico é: os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela e singela a prática e a verdade e a sabedoria de Deus. Muito bem. Vamos ver o terceiro tópico, encerrando já. Somente uma pincelada. Uma mensagem ao coração, né? Parece coisa de rádio, né? Uma mensagem ao coração. Muito bem, o primeiro tópico, uma mensagem de sabedoria ou soberania. Uma mensagem de soberania. O que é soberania? É algo que é soberano, algo que está acima, né?
A Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. A Bíblia fala o que Deus fez na vida e também o que Deus fez por meio delas. Né? Muito bem. Então, Deus não quer somente fazer algo na tua vida. Deus não quer somente operar na tua vida, mas Ele quer operar através da tua vida, através da tua existência. Deus conduz Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Foi Deus que abriu o Jordão. Josué, capítulo 5, versículo 1. Deus levantou nações para punir a rebeldia do povo. Né? Mas também Deus proveu o meio e o escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Romanos 9, 29. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano e Ele age na história também e nada acontece fora da sua vontade. Então tem aquele salmo que diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fique quieto. Né? Nesta peleja não tereis que pelejar. São palavras de conforto. Estamos vivendo numa peleja. Entrou no Evangelho, é peleja. Entrou no Evangelho, como na lição passada, estamos numa milícia, estamos numa luta, numa guerra. Evangelho não é sombra e água fresca. Evangelho é cruz, é sofrimento, é luta, mas também tem vitória. Amém? Segundo subtópico, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2 e 6. O propósito da sabedoria é agradar a Deus. Provérbios 3 e 5. Desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, veja os conselhos. Andar retamente. É o conselho bíblico. Fugir da luxúria. Né? Não ser preguiçoso. Manter boa reputação é outro conselho de sabedoria. Por quê? Às vezes prega bem, ensina bem, canta bem, com vibratos, né? Com toda a técnica vocal, mas não tem uma boa reputação. Os primeiros diáconos, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito lá: primeiros diáconos tiveram que ser escolhidos, primeiro homens de boa reputação, e depois cheio do Espírito. Mas hoje nós vemos gente movimenteira por aí, a qualquer movimento chama a atenção e alguém se admira, é cheio, né, irmão? Às vezes é cheio de engano, porque primeiro tem que ser de boa reputação e depois cheio do Espírito. Muito bem. Outro conselho de sabedoria: tomar cuidado no falar. Né? A língua é um pequeno órgão que pode incendiar uma floresta. Lá em Tiago está escrito. Não confiar no dinheiro. Está lembrado daquele homem que disse: agora estou rico, não tenho falta de nada. Vou dizer para minha alma descansar e relaxar. Aí a palavra diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Mas não confie no dinheiro. Às vezes confia no dinheiro, confia. Se faltar, fulano não tem. Se faltar, eu conheço fulano. Né? Mas o importante é você confiar em Deus. Não confiar no dinheiro, viver com alegria. É fácil viver com alegria? Eclesiastes 9:7. Não é fácil viver com alegria, mas a Bíblia diz que o coração do justo é um banquete contínuo, é festa e não acaba mais. Por quê? Todo dia com Jesus é bom. Não tem dia ruim com Jesus. No Evangelho não tem dia ruim com Jesus. Por quê? Porque todo dia é um banquete contínuo no teu coração, na tua vida. Não é verdade? Não tem dia ruim. Paulo disse: apanhei, sofri, levei chicotada, quase morri, fiquei quase morto. Mas combati o bom combate. O combate é bom. Amém? Remi o tempo. Às vezes, eu não tenho tempo de orar. Não tenho tempo. Remir o tempo é dividir as coisas com sabedoria, o tempo com sabedoria. Não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de ir tomar a Santa Ceia, não tenho tempo, estou muito assoberbado, trabalhando muito, não tenho tempo. Remir o tempo é um conselho de sabedoria.
para tudo há um propósito debaixo do céu, tem tempo para tudo, né? É o que diz o sábio. O que dizer de Daniel, o profeta, um homem ocupado daquele, né? Nos reinos onde ele passou, onde ele permaneceu, um homem ocupado mais 3 vezes ao dia, ele tirava um tempinho marcava um tempinho para adorar a Deus e orar ao Senhor. Isto lhe acarretou sofrimento, sim, mas estava remindo o tempo. O profeta Daniel. Outro conselho de sabedoria: manter a integridade, aceitar a repreensão. É difícil, né? Às vezes temos que baixar a cabeça, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Não é por medo de ninguém, medo de perder cargo, de perder abraço, aplauso, não. Estas ações têm que ser resultado do toque divino no coração do ser humano. Terceiro ponto: uma mensagem de adoração. Os salmos possuem coisas particulares. Você vai ver que os salmos têm mensagem e também expressam medo, emoções, né? Falhas, angústias, tristezas. Toda noite faço nadar a minha cama nas lágrimas, né? E outros sofrimentos, né? Mas também o salmo, além de ter medo, relatar angústia, tristeza e sofrimento, tem mensagem de força, segurança e alegria. Salmo 118, versículo 14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e da adoração. A fim de manter a verdade ou a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, né? Porque a verdadeira adoração não é somente quando tudo vai bem. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito. Mal ele adora. Quando tudo vai bem, adora. Quando está sendo aplaudido, adora. Quando está recebendo pedrada, adora, né? Ele adora em todas as circunstâncias da vida. O salmista descreve a conduta, né, adotada por ele. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então este é o segredo: guardar a palavra, esconder a palavra. Às vezes, quando nós escondemos, nem nós mesmos conseguimos achar, né? Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.